Fala galera, tudo bom? Meu nome é Juliana Jesus Paixão e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os documentos que foram vazados do sínodo sobre a sinodalidade e o que isso muda ou não no sínodo, combinado? Mas antes, eu quero pedir para que você deixe o seu joinha. O joinha é essa mãozinha aqui. Não esquece de dar o joinha, porque tem gente que está esquecendo. E o joinha é muito importante para nós. Então dê o seu joinha para contribuir com este canal, né, e fazer o canal chegar mais longe. E lembrando de que você também pode se inscrever no canal e ativar o sininho. E os seus comentários, que também ajudam muito no canal, devem ser sempre feitos com amor, respeito, misericórdia e compaixão com o próximo. Combinado? Bora para o vídeo? Bora para o vídeo. Bom, saiu uma notícia aqui no Brasil, né, de que os documentos sobre o sínodo foram vazados. E aí, inclusive, né, até alguns inscritos compartilharam aqui comigo, perguntaram se eu sabia de alguma coisa, e no dia eu ainda estava me inteirando sobre o assunto, que ele tinha acabado de sair aqui no Brasil. Fui pesquisar e realmente no dia 12 de outubro de 2023, sim, isso já faz um tempinho, né? Porque a gente já tá aí quase no final do mês. Saiu a notícia no The Pillar Catholic, os documentos confidenciais do sínodo sobre sinodalidade postados em servidor não seguro, né? E que aí acabou-se que alguns tiveram acesso aos registros que incluíam o quê? Listas de participantes sinodais, suas atribuições em grupos de trabalho, juntamente com os relatórios apresentados pelos grupos de trabalho na conclusão do primeiro segmento de discussão no sínodo. E aí, o que este canal falou, né, o que esta plataforma disse foi, de acordo com as planilhas postadas no servidor em nuvem, foi perguntado aos participantes o que aprenderam sobre como ouvir como uma característica de uma igreja sinodais e quais as tensões, né, surgiram com mais força. Isso daí durante as discussões locais, né, que foi na primeira semana do encontro. E aí, uma amostra dos relatórios do grupo de trabalho revisados por este canal continha respostas que estão em conformidade com as atualizações do sínodo fornecidos pelas assessorias de imprensa do Vaticano. Então vamos lá, vamos dar uma pausa aqui para a gente poder entender. Todos os dias no sínodo, no início do dia, é reunido ali uma coletiva de imprensa, o que alguns chamam de briefing, né? E lá estão o Rufini, a Sheila Pires, né? E também uns 3 ou 4 pessoas para testemunharem aquilo que elas estão vivendo no sínodo, e após a fala de cada uma delas é liberada a pergunta para todos os jornalistas. E aí tem alguns minutos, alguns dias foram a mais, outros dias foram a menos por conta dos eventos, por exemplo, questão da visita nas catacumbas, outros dias também na questão do rosário, né, que aconteceu. Então, alguns dias os horários das perguntas eram um pouco menores, né? E aí, o que esse jornal está dizendo? Que, conforme o que eles analisaram dos relatórios e as informações que foram passadas pelo Rufini e pela Shirley Pires, as informações estão em conformidade, ou seja, eles não aumentaram, eles não mentiram e eles não fizeram aquilo que o Papa Francisco falou que ele não queria, né? Lembra naquela questão do avião lá que a gente até postou aqui, que a gente até imaginou que o Papa Francisco estava um pouco nervoso, né, com algumas questões, que ele falou de que ele não queria fofoca e ele não queria que o Rufini comunicasse algumas questões que não foram ditas lá e nem dessem nome, né? Até porque a questão do sínodo aí tem uma página de confidencialidade muito grande para que as pessoas não fiquem soltando os nomes e nem a questão dos discursos. Então está em conformidade, não tem nada alterado. A maioria dos relatórios, segundo esse jornal, né, expressou apoio ao conceito de sinodalidade, mas as opiniões sobre a doutrina variaram, enquanto alguns grupos de trabalho enfatizaram a fidelidade à doutrina. Pelo menos um relatório expressou um apelo à igreja para reconsiderar a doutrina sobre a moralidade sexual. E aí a decisão dos organizadores do sínodo de não divulgar as listas dos membros dos pequenos grupos de discussão atraiu a atenção dos jornalistas, né? E aí o Rufini, né, que é presidente da Comissão de Informação do Sínodo, disse essa semana que não tinha acesso aos nomes e não estaria disposto a obtê-los e compartilhá-los com a mídia, né? O fato de tais informações parecem ser ocultadas mesmo aos participantes sinodais sêniores, mas disponível gratuitamente online, levantou algumas questões significativas sobre a abordagem do secretariado sinodal à partilha interna de informações e segurança. Embora os relatórios dos grupos de trabalho sinodais permitam identificar os membros dos grupos de trabalho individuais correlacionados com os relatórios que produziram, o jornal optou por não fazer publicamente, na sequência do pedido do Papa Francisco de uma certa contenção na cobertura da imprensa.
Isso eu achei muito legal, né? Houve aí uma obediência do canal desse jornal, né? E aí eles continuam falando que os relatórios dos grupos de trabalho são significativos porque formaram a base para a relação interina. Um relatório a ser produzido aí ao final do mês, né, ao final do sínodo, sobre as discussões sinodais, e vai moldar a discussão na próxima reunião sinodal, que é em outubro de 2024. Então, o que aconteceu aí, né? O servidor em nuvem seguro que hospeda os documentos sinodais juntamente com o cache, que aí algumas informações de TI, se você sabe, se você é do TI, você sabe o que é, de fotos e vídeos das sessões sinodais, está conectado a um portal online criado para os participantes e pode ser acessado por qualquer pessoa com endereço de web sem senha ou qualquer identificação ou medida de segurança. O jornal foi alertado sobre o servidor não seguro em 12 de outubro, né? Conforme essa notícia, e notificou o Dicastério das Comunicações e, ao mesmo tempo, solicitou os comentários. Eu vou deixar aqui também essa notícia, tá bom? Sobre isso. E aí, o que aconteceu? O Vaticano se pronunciou sobre isso? Sim, se pronunciou sobre isso. As pessoas falaram sobre isso? Não, não falaram sobre isso. Então, o que aconteceu aí, né? Houve o vazamento no dia 12 de outubro e no dia 16 de 2023, que foi aí até dentro desse jornal, The Pillar, que tem o Ruffini esclarecendo sobre o servidor de arquivos do Sínodo, né, que não foi seguro. Então ele esclareceu tudo o que tinha acontecido aí, né? A notícia é do dia 16 de outubro, mas a entrevista coletiva em que o Ruffini falou e esclareceu sobre isso foi no dia 14 de outubro. Então dia 12 vazou, no dia 14 ele esclareceu, né? E aí, no dia 16, este jornal publicou. Então, vamos lá. O que o Ruffini disse aos jornalistas é que, sobre as reportagens da imprensa dos registros sinodais, incluindo as listas de participantes e suas atribuições, bem como os relatórios apresentados pelos grupos de trabalho na conclusão do primeiro segmento, foi postado num servidor seguro, apesar da secretaria organizadora do sínodo insistir na confidencialidade das reuniões, né? O que aconteceu, disse o Ruffini, abre aspas. Para explicar de forma transparente o que aconteceu, a Secretaria-Geral do Sínodo criou uma nuvem para compartilhar, né, alguns documentos com os membros do Sínodo, tipo o seu Google Fotos, a nuvem, entendeu? O acesso do servidor na nuvem exige inicialmente um nome de usuário e senha, mas como alguns membros, por motivos diversos, não conseguiram acessar a nuvem, a Secretaria-Geral decidiu criar um link aberto a quem conhecesse o endereço para eles poderem acessar diretamente os documentos, né? E aí depois até o Ruffini disse, né, que decidiu se restabelecer a exigência do nome de usuário e senha, ajudar quem teve essa dificuldade através de alguns facilitadores que estarão presentes no balcão de atendimento. E aí questionado se o material anterior restrito seria agora tornado público à luz da violação, né, dos dados e a capacidade de publicações, o Ruffini disse que não e defendeu a decisão sem precedentes de restringir a cobertura e o acesso da mídia ao processo sinodal e aos participantes. Estes não são, como vocês sabem, documentos que poderíamos chamar de classificados, mas documentos confidenciais para precisamente proteger o espaço de discernimento comum em oposição ao da exposição de discernimento individual ou de cada pequeno indivíduo. E aí o Ruffini complementa, o sínodo foi convocado exatamente com esse propósito, rezar e conversar juntos, confiando no Espírito Santo, no discernimento de juntos que fomos chamados a fazer. E isso é tudo. Né? Não foi porque um documento confidencial, mas porque isso transformaria de alguma forma o nosso encontro rezando e rezando por discernimento em outra coisa, numa espécie de convenção pública. Então, eles não querem a questão de intervenção das opiniões de fora e mais pressão do que o sínodo já está recebendo também, né? Porque isso pode acabar alterando a questão do relatório. Bom, foi isso que aconteceu. O que muda isso dentro do sínodo? Como a gente viu, nada. Ju, mas que perigo! Nossa, soltaram as informações, gente. De verdade, isso é a coisa mais comum de acontecer, principalmente num evento que dura praticamente um mês inteiro. E aí eu vou colocar a minha visão do que aconteceu e também como eu já trabalhei em eventos, né, lá na Renovação, quando eu era da área de comunicação, e eu sou da área de comunicação e tenho contato com o pessoal de TI, eu sei que tem eventos que dão grandes dificuldades. Às vezes porque a gente se planeja em cima da hora, às vezes porque a gente muda algumas questões, às vezes porque alguma plataforma não dá certo e a gente tem que mudar naquela hora. Então, acontecem muitas questões. Por exemplo, no Sínodo, toda a questão da coletiva de imprensa, o Vaticano tem os canais
o oficial, né, italiano, e que aí algumas pessoas vão fazendo a tradução, e tem o canal, por exemplo, em português. E eu, muito ansiosa, eu queria assistir a coletiva de imprensa para que eu não tenha o trabalho de ir lá e traduzir, porque tem alguns idiomas que eu não tenho tanta facilidade em entender. Eu tenho que ouvir, assim, a coletiva é mais de 1 hora. Né? Então, nos primeiros dias saiu tudo direitinho. Em outros dias, não saíram em português. Eu tive que ouvir todos os idiomas no canal oficial do Vaticano, e não tinha tradução. Eu fiquei muito chateada, porque eu queria já entender ali na hora para poder anotar e mandar para vocês. E em determinados dias, a gente podia ver que o Ruffini ficava ali como se fosse numa espécie de púlpito falando, em outras tinha uma mesa maior, com mais pessoas, menos pessoas. Então, assim, a gente vê que é algo muito grande. Tem uma programação muito extensa. E também, além de toda a organização e processo do sínodo. Então, óbvio que toda a equipe de comunicação não vai dar conta, a equipe de segurança de informação também não vai dar conta, porque existem muitos ataques cibernéticos, existe muita curiosidade, então já é muita pressão, você tem que seguir aquilo que o Papa falou, de não ser uma questão de comunicação que gere picuinha, que fale em nome das pessoas. Então a gente vê que o Ruffini e a Shirley Pires aí, que são da questão da comunicação, de passar todas as informações, tem todo esse cuidado. Quem deu os testemunhos também tomaram muito cuidado com tudo aquilo que estava sendo falado. Então, gente, não é fácil. Às vezes a gente vê, né? A gente até fala aqui em casa. Às vezes a gente vê, ai, tal canal fez isso, nossa, o áudio tá ruim, a imagem tá ruim, o fundo tá ruim, mas você muitas vezes não sabe o trabalho que isso dá, né? Até dentro de uma televisão existem inúmeros imprevistos. Então, gente, imprevistos acontecem, isso já aconteceu em outros sínodos, não é a primeira vez, não será a última vez, e não acontece só com o Vaticano, tá bom? Teve até algumas pessoas que comentaram em uma das reportagens nas redes sociais, no Instagram, nossa, cadê a equipe de comunicação boa, a equipe de informação? Gente, como se nunca tivesse vazado nada na vida, né? Tipo assim, o Vaticano não presta em nenhum momento. Mas isso não mudou nada. Graças a Deus, o jornal aí que teve acesso não revelou os nomes. E por que isso é importante, gente? Porque revelar os nomes começa a ter uma exposição. E dentro da internet hoje em dia, nós temos o famoso exposed, e aí o dele também pode gerar um cancelamento. E ali não estão sendo determinações sobre a doutrina católica, mas sim apenas para a montagem do relatório que vai ser levado para o Sínodo de 2024. Então, é o primeiro passo para 2024, para depois ir para a mão do Papa, para o Papa ler e para depois ele montar a exortação apostólica. Porque o Papa não ficou todos os dias durante o sínodo, porque ele também tinha as audiências gerais, tinha também a questão das homilias, das orações, agora está acontecendo a guerra, ele também fez vários pronunciamentos. Algumas outras pessoas também não estiveram tanto, teve até casos de pessoas que estavam com suspeita de Covid aí. Então, muitas coisas acontecem. As pessoas não sabiam que ia ter Covid, né? E é o que minha terapeuta fala. Na vida, a gente não vai ter certeza de tudo. A gente planeja, mas tem coisas que vão sair fora, né? Então é isso, não se preocupem, isso acontece. Oremos para que tudo, né, saia daquilo que é a vontade de Deus, mas não se preocupe, isso não vai mudar nada, gente. Isso daí é só mais uma notícia que pode ser que deixe algumas pessoas ansiosas e outras não, tá bom? Bom, e aí, você ficou sabendo dessa notícia, né? Porque aqui no Brasil chegou só depois do dia 18, depois do dia 20, chegou aqui e o pessoal ficou um pouco preocupado. Deixa aqui nos comentários se você soube de alguma outra notícia que saiu lá no exterior e não saiu aqui. Deixa aqui nos comentários que a gente pode produzir um vídeo também, tá bom? Não esquece de deixar o seu joinha e também de se inscrever no canal e ativar o sininho. Lembrando que todos os comentários devem ser feitos com amor, respeito, misericórdia e compaixão com o próximo. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!